Shalom, shalom, shalom a todos. Hoje é um dia muito especial. Hoje é exatamente dia 9 de abril de 2019. E hoje hoje nós saberemos acerca de quem será o novo primeiro-ministro de Israel, este país maravilhoso, este país que me acolheu durante 2 anos, em que eu morei propriamente na cidade de Jerusalém. Então eu vou fazer uma live aqui com algumas informações maravilhosas, informações que talvez vocês não saibam do moderno Estado de Israel. Tá? Essa live vai ter uma duração de 20 minutos. Quero fazer algo bem conciso, com informações verdadeiras acerca deste momento que Israel está vivendo hoje. Né? Hoje eu estava na aula de manhã de hebraico com o meu aluno Elias Araújo, que completará 100 aulas. 100 aulas, isso aqui é para poucos. 100 aulas, meu aluno Elias, falando sobre a imprensa israelense, tá? A imprensa israelense, ela também, como todas as imprensas do mundo, né, como a imprensa americana que noticiou que o Donald Trump não tinha mínimas condições de ser o novo presidente dos Estados Unidos, assim como a imprensa brasileira que diz que o nosso presidente Bolsonaro não tinha mínimas condições, assim a imprensa israelense também, ela tem as suas inverdades, né? Não dá para confiar. Eu não vou dar uma de guru aqui para vocês dizer quem será o novo primeiro-ministro. Eu vou dar algumas informações importantíssimas, talvez vocês não saibam. A primeira informação, gente, olha aqui, a primeira informação que talvez vocês não saibam, de acordo com o Democracy Index 2016 Study, ok? De acordo com um estudo de democracia e mundial de 2016, Israel é a única democracia do Oriente Médio. Atenção, Israel é a única democracia do Oriente Médio. Exatamente, talvez vocês não sabiam disso. No Oriente Médio nós estamos contando com Líbano, Jordânia, Kuwait, Iraque, Turquia, Catar, Omã, Egito, Irã, Arábia Saudita, né? Bahrein, Iêmen, Líbia, Síria. Isso, nesses países nós estamos falando de Oriente Médio, tá? Israel, ela é a única democracia do Oriente Médio. Exatamente. Portanto, nós temos eleições presidenciais que está acontecendo agora. Na verdade, já está finalizando as eleições em Israel e nós saberemos quem será o novo primeiro-ministro desta nação que se aproximou aí do Brasil, ou na verdade o Brasil se aproximou dela, ok? Então, essa primeira informação. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Eu trouxe alguns dados aqui. O Líbano, Jordânia e Kuwait, são 3 países, o Líbano, a Jordânia e o Kuwait, eles são meio livres. Meio livres, tá? Isso aqui de acordo com essa estatística que eu acabei de falar para vocês. Israel, ela é totalmente livre, totalmente democrática, tá? Um exemplo interessante, gente, por exemplo, o país de Dubai tem um dono que é o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dubai, quem já foi para Dubai, sabe que o país é de uma pessoa, é de uma família. Tá? Isso não é democracia, porque esse sheik
ele construiu o seu próprio país, certo? Israel teve a sua independência em 14 de maio de 1948, ok? 14 de maio de 1948, com o David Ben-Gurion. Olha aqui, quem já foi a Israel, quem conhece a história de Israel, David Ben-Gurion foi o primeiro-ministro de Israel. E o David Ben-Gurion, o aeroporto de Tel Aviv, acabou recebendo o nome do primeiro-ministro de Israel. Nós temos uma primeira-ministra notável, ministra Golda Meir. Também os israelenses são muito gratos uma primeira-ministra de Israel. Então nós temos aí, graças a esta única democracia no Oriente Médio. Vamos aqui a algumas informações sobre isso que eu estou contando para vocês. Olha que interessante, gente. Às 7 horas da manhã, né, no caso de Israel, começaram as votações, onde 10.720 urnas foram distribuídas em todo o país. E aqui a primeira questão que eu quero dizer para vocês em relação a nós é que as urnas, elas não são urnas eletrônicas. Veja bem, gente, veja bem. Israel é o país da tecnologia. Israel exporta tecnologia ao mundo. Israel é o criador do pendrive. Israel é o criador do Waze. Israel é o criador dos microchips. Israel é o país do software. Enfim, Israel é o país da tecnologia, só que no sistema de votação deles, eles usam papéis. E não a intransponível urna eletrônica. Eu sei que 90% dos brasileiros não acreditam que a urna eletrônica é tão segura assim. Então, veja bem, Israel, o país da tecnologia, não usa a famosa, aqui para nós, né, a famosa urna eletrônica. Então, o primeiro ponto está aí. Então, foram distribuídas 10.720 urnas, já foi urna eletrônica, caixa de papelão mesmo, foram distribuídas em todos os países, mas também em hospitais e prisões. Tá? O dia da eleição, que é hoje, que está terminando em Israel, é um feriado nacional, portanto a maioria dos israelenses ela não trabalha e pode exercer o seu direito de voto até às 22 horas, até às 10 horas da noite, tá? Que aqui no caso vai ser às 4 da tarde para nós, horário de Brasília. Quantas pessoas vão votar em Israel? Dos quase 9 milhões de israelenses, cerca de 6.300.000 têm direito a voto. Ou seja, ele foi um aumento de 8,1 em relação às eleições passadas. Tá? É muito interessante porque o voto, quem que é o cidadão israelense? Vamos lá, quem que é o cidadão israelense? O cidadão israelense é aquele que nasce em Israel, mas não necessariamente ele é judeu. Existem árabes que, se não me engano, representam cerca de 17% de todos esses 6 milhões, tá? Mas, mesmo assim, 17% de 6 milhões, nós estamos falando aí mais de 1 milhão de árabes israelenses que têm direito a voto em Israel, tá? Atenção, Israel, a única democracia do Oriente Médio,
a única democracia do Oriente Médio. E vocês sempre ouvem, nós sempre ouvimos falar desta guerra árabe com os judeus, esta guerra que é um pouco complicada, essa questão da Palestina, que é bem complicada também, mas os árabes, que representam cerca de 17%, eles têm direito a voto em Israel. Gente, de 6 milhões, 17% é bastante coisa. É bastante coisa para os árabes, tá? Então, não sei se você sabia, mas atenção, os árabes votam, obviamente, aqueles legais votam em Israel, tá? Essas eleições, elas servirão para constituir o 21º parlamento israelense, que é chamado em hebraico de Knesset, e o 35º governo de Israel. E nós temos aí cerca de 40 partidos, tá? Os israelenses elegerão seus representantes em uma câmara de 120 cadeiras, tá? Nós temos aí nós temos 2 partidos que estão na frente, de acordo com as pesquisas, que é o Likud, certo? Que é do atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ou Binyamin Netanyahu. E nós temos o Kahol Lavan. Kahol significa azul, Lavan significa branco. Principal coalizão opositora ao Likud, que está hoje governando o país, né? Formada em fevereiro pela união dos partidos Yesh Atid, Resiliência de Israel e Telem. O seu líder e o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, Benny Gantz. Tá? Então, esse Gantz, ele está concorrendo diretamente com o primeiro-ministro atual, Benjamin Netanyahu. Tá? Uma outra questão importante de Israel é que aqueles que fizeram aliar significa o retorno, a subida, né, até a terra de Israel, também tem direito a voto. Eu sigo uma mulher também bem interessante, Vivi Ziegelman, no YouTube. Ela também é uma brasileira casada com um israelense, e ela também foi votar hoje. Ela mostrou algumas questões desta eleição em Israel. Tá? Os árabes israelenses, eles, como já dito, eles também votam, ok? Exatamente. Eles representam cerca de 17%. Só confirmando a informação, os árabes israelenses representam 17% de 6 milhões, cerca de 6 milhões e 300 mil israelenses que votaram. Bom, alguém me perguntou quem você acha que ganha. Sinceramente, eu não sei quem ganha. Foi o que eu abri a live falando isso. Quem perguntou foi a Fer Beck. Eu não sei quem ganha porque a gente não... Imprensa é uma coisa complicada em todo o mundo, né? Imprensa é uma coisa complicada em todo o mundo. Mas, enfim, eu não tenho um palpite, tá? Uma coisa é fato, gente. O Netanyahu, ele tem a característica de conversar mais, né? Ele tem a característica de ser mais... Quem segue ele nas redes sociais parece uma pessoa dura, parece uma pessoa realmente intolerável, enfim, mas não. O Netanyahu, ele é um pouco, ele é um pouco soft. Ele não é tão duro em relação a algumas questões dos israelenses. Obviamente, gente, nenhuma liderança vai ser unanimidade, né? Nenhuma liderança vai ser unanimidade. O Gantz, que ele tem uma característica de ser mais duro em relação aos terroristas árabes.
ele tem uma característica de ser mais duro em relação aos terroristas árabes. Eu acho, a minha opinião, é que Israel precisa ser mais duro mesmo com estes terroristas árabes que a Globo tanto defende. A Globo tanto defende. Gente, nós estamos falando de Hamas. Eu li uma matéria esses dias que o Hamas condenou o que o Bolsonaro disse e exigiu uma retratação. Pelo amor de Deus. Vai discutir com o bandido. Vai tentar fazer um acordo com o bandido. Vai você. O bandido vai te assaltar. Fala, oh, me passa a carteira, me passa o celular, me passa o carro. Você vai falar assim, pelo amor de Deus, me deixa com os meus documentos só. O bandido vai falar, ah, ok, mas isso foi bom para você? Pelo amor de Deus, ninguém faz acordo com o bandido e sai ganhando. Ninguém faz acordo. Bandido não é para fazer acordo. Os bandidos terroristas, esses terroristas árabes extremistas, não dá para fazer acordo, gente. Eles são covardes, eles são completamente sanguinários. Eles não têm nada a perder, então não dá para fazer acordo com terrorista. Né? Eu sou a favor desta política mais radical em relação a este trato com este grupo terrorista que é o Hamas. Ninguém faz acordo com o terrorista e sai ganhando. Então, na verdade, o Gantz, que é esse do Kahol Lavan, esse partido branco e azul, ele tem a característica de ser mais duro em relação aos terroristas, e isso me agrada. Isto me agrada. Eu lembro, gente, eu lembro, eu estava em Israel, apenas uma questão muito delicada. Eu estava em Israel, eu acho que era 2013, 2011, por aí. E olha o que aconteceu. O Hamas, o grupo terrorista Hamas, sequestrou um soldado israelense, Gilad Shalit. Nunca me esqueço. Gilad Shalit. Você pode procurar aí na internet. Gilad Shalit. O Hamas sequestrou esse jovem soldado. Você sabe por quantos terroristas... Por que o Hamas sequestrou? Para fazer troca. Só que eles queriam trocar um por um? Não. Eles queriam trocar um israelense por 10 terroristas árabes? Não. Eles queriam trocar um soldado israelense por 100 terroristas árabes? Não. Eles queriam trocar um soldado israelense por 500 terroristas árabes? Não. Eles trocaram Gilad Shalit por 1.000 terroristas árabes. E essa troca foi feita pelo Benjamin Netanyahu. Gente, você soltar 1.000, óbvio que é uma situação muito delicada, muito delicada. Mas você soltar 1.000 terroristas na rua por causa de um soldado israelense, eu não dou minha opinião. Eu não sei, sinceramente não sei, mas eu acho um tanto quanto um exagero, não é isso? Um tanto quanto exagero. Então, gente, pelo amor de Deus, se trocar um por 1.000 é muito. Então, isso afetou muito a imagem do Netanyahu em relação aos terroristas. Enfim, gente, então nós temos aí... oramos para que dê tudo certo nas eleições israelenses e que o Brasil continue se aproximando, de Israel, tá? Mais algumas informações aqui. Nós temos 39 partidos, eu já disse, e eu acho que é isso. Tudo que eu tinha para dizer em relação aqui já deu 20 minutos, tá? Então agradeço a todos, espero que vocês tenham aprendido um pouco em relação a Israel, que é a única democracia do Oriente Médio. Os árabes votam em Israel, há cadeiras de parlamentares árabes em Israel. Então, isso é muito bom para vocês saberem,
que Israel não é esta tirania, que às vezes a imprensa é contra. Tá? Pesquisem a fundo, saibam acerca do que acontece no Oriente Médio, porque isso reflete para nós. Shalom, shalom, ulehi, traot, shalom, shalom e até mais.